Fala galera, professor Lucas Luz na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou falar de um assunto que com certeza vão rolar mensagens negativas aqui embaixo de pessoas não acreditando, mas hoje eu vou falar sobre perspectivas de novos concursos do sistema Petrobras, tanto Transpetro, tanto Petrobras, considerando movimentos da empresa, coisas que estão acontecendo, campos que serão explorados, o cenário político como um todo, as últimas chamadas dos editais, nível médio e superior. Isso vai nos mostrar durante esse vídeo fortes indicativos de novos concursos. Lembrando que as últimas 5 vezes que eu dei palpite sobre isso, eu consegui acertar todas elas, utilizando exatamente esses princípios que eu vou utilizar nesse vídeo para ajudar vocês a se situarem em relação às próximas oportunidades. E não menos importante, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para ficar sabendo de tudo em primeira mão dos editais do sistema Petrobras. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Então, gente, vamos lá. Vamos falar sobre o primeiro edital, edital da Transpetro. O que a gente tem sobre o edital da Transpetro, qual é a perspectiva de abertura desse novo edital e vamos analisar um pouco o cenário. Então, tanto a Petrobras quanto a Transpetro ficaram vários anos sem contratar devido ao cenário político. Então, quando houve a alteração do cenário político, a mudança do governo anterior para o atual governo, a gente teve um edital muito rápido de Petrobras e entendam que o sistema Petrobras é totalmente interligado. Então, se você tem demanda de refinarias aumentando, demanda de novas plataformas, mais produção de petróleo, naturalmente você tem mais demanda de transporte. E a Transpetro é responsável pelo transporte. Então é normal que uma empresa cresça numa cadeia. Uma vai aumentar naturalmente a outra. Então, uma demanda de nível técnico dentro da Petrobras vai gerar uma demanda de nível superior. Uma demanda de funcionários de nível superior e técnico para a Petrobras vai gerar uma demanda muito grande numa cadeia para a Transpetro. É assim que o sistema Petrobras funciona, porque ele é totalmente interdependente. Então a gente teve esse primeiro edital em fevereiro da Petrobras e aí em setembro a gente tem a abertura do edital para a Transpetro. Lembrando que esse edital da Transpetro foi prometido para o segundo semestre e tiveram algumas dificuldades ali com a confirmação da banca, se seria Sebrae, se seria Rio, e aquele desenrolar levou um pouquinho a mais do que a gente esperava e aconteceu em setembro. Então, quando a gente pega o histórico da Petrobras, a gente teve um edital em fevereiro e um novo edital abrindo em dezembro. A gente tem um intervalo entre editais de 10 meses, ok? Guarda essa informação na cabeça. E aí a gente teve a abertura da Transpetro em setembro. E quando esse edital foi publicado, algumas semanas antes, os principais portais que têm elevada confiabilidade, eu, Lucas, não vi nenhum movimento falso com relação a esse portal de informações. Então, ele veicula a seguinte informação. A Transpetro contratou 6 editais para os próximos 2 anos. Sendo em setembro a abertura de 3 editais. A gente ficou muito confuso, a gente entendeu que seriam 6 anos consecutivos de editais e não era bem isso. Quando esse edital abriu, a gente percebeu que eram 3 editais para segmentos diferentes. A Transpetro, ela tem quadro de mar, quadro de terra e nível superior. Então ela tem uma divisão interna diferente da Petrobras. O quadro de mar é para a galera de marinha, que tem documentação de marinha, vão pleitear alguns cargos. Ela tem vagas para nível superior e ela tem vagas para níveis técnicos, que são parecidos com a Petrobras, os níveis superior também são parecidos, mas esse quadro de mar que é um pouco diferente. Então, esses 3 primeiros editais aconteceram em 2023, assim como esse portal havia veiculado e o presidente da empresa havia confirmado que esses editais aconteceriam. Então, galera, considerando essa referência que a gente tem da Petrobras, um intervalo de 10 meses entre 2 editais, e a confirmação de que seriam 6 editais para os próximos 2 anos, o meu palpite é que no máximo no meio do ano, um intervalo bem semelhante, a Transpetro vá abrir outro edital. E sim, edital com as 3 fatias, quadro de mar, quadro de terra e nível superior. Além disso, a gente tem o indicativo do sindicato. Assim que os editais aconteceram, o sindicato já sinalizou que o quantitativo era muito inferior à necessidade. Então, a Transpetro fez um edital um pouco menor. Então, se ela seguir a tendência que a Petrobras, que fez um primeiro edital com um pouco mais de 1.000 vagas e um segundo edital com mais de 6.000 vagas, considerando vagas e cadastro, então a gente tem uma proporção muito grande e entenda, existe uma interligação. Então, se a Petrobras cresce num ritmo acelerado, a Transpetro precisa acompanhar. A gente, às vezes, é um pouco complexo para você entender, mas vamos lá. Se você tem a descoberta de um campo de petróleo, primeiro vão as plataformas de perfuração, depois as de produção.
Na hora de drenar essa produção, gente, você precisa ter terminais da Transpetro, porque esses terminais vão transportar até as refinarias. Então, essa parte é de responsabilidade da Transpetro. Então, se eu aumento esse volume, naturalmente eu preciso de mais funcionários da Transpetro. Então, o que eu estou dizendo para você é o seguinte, baseado em análise, que eu faço há muitos anos, se o edital da Petrobras veio muito grande, potencialmente vamos ter um edital maior para nível superior e também a Transpetro seguindo a mesma relação, tendo editais com maior volume de vagas para suprir essa demanda que é em cadeia. Então, sobre a Transpetro, o meu palpite é que seja no intervalo do próximo meio do ano. Então, se você está estudando, eu não considero que seja o momento de parar, e sim o momento de acelerar, focar na banca, que muito provavelmente seja Sesgran Rio, e já começar a estudar e se empenhar. E galera, vai rolar a Semana do Sistema Petrobras, se vocês tirarem dúvidas sobre tudo que está acontecendo nesse mundo de concursos da parte de Petrobras e Transpetro. Então, se você quer ficar informado, quer entender tudo, do dia 9 ao dia 14 vai rolar, clica no link aqui embaixo e faz a inscrição. Tá, e sobre a Petrobras agora. Então, a Petrobras, a gente tem um rumor muito forte, um indicativo muito forte de um concurso de nível superior. Então, a Petrobras fez de um jeito diferente da Transpetro. Ela separou os editais de nível superior para nível técnico. Tá, isso o que vai acontecer? Gente, entenda o seguinte, dentro da empresa você tem uma estrutura que você depende de cargos de nível superior para cargos de nível técnico. Então, algumas funções são realizadas por nível superior e outras por nível técnico. Então, você tem ali uma proporção. A cada 2 cargos de nível superior, você tem ali 3, 4 de nível técnico. Então, quando você faz um concurso muito volumoso para nível técnico, você vai gerar a demanda, você vai reprimir uma demanda para cargos de nível superior. Então, o indicativo de um concurso tão grande de nível técnico é, em seguida, um concurso de nível superior. Essa é a tendência e eu acredito que ele também venha muito próximo do meio do ano. Então, para você que está estudando aí para cargos de nível superior, talvez esse seja o momento mais incrível da história da empresa. Você tem o potencial de ter 2 editais volumosos e muito próximos para Petrobras e para Transpetro, com bancas distintas, muito provavelmente. Isso pode acontecer de um vir Sebrasp e o outro Sesgran Rio. Então, vai ser uma escolha e se você quer se preparar para os dois, o momento de começar a se preparar é agora. Isso é em relação ao edital de nível superior, que eu também acredito numa grande proximidade com o meio do ano. Talvez antes, talvez um pouco depois, mas o meu palpite é que vem um pouco antes do meio do ano. Tá, e para nível técnico da Petrobras? Galera, historicamente, né, tudo que eu falei no meu canal, nesses 5 palpites que eu dei aqui no canal, foram baseados na história. O presidente Lula, quando ele assume em 2002, 2, 3 meses depois, a gente tem o primeiro edital da Petrobras dessa nova leva. E aconteceu exatamente a mesma coisa em 2023. Em 2023, assim que o Lula assumiu no seu primeiro mandato, meses depois, houve um novo edital dessa nova leva de funcionários para a Petrobras. E isso se repetiu exatamente igual agora em 2023. Então, o que eu quero dizer para vocês é que exatamente 20 anos depois, o mesmo fenômeno aconteceu. Quando você pega os anos de ouro da Petrobras, que foram ali no intervalo dos governos Lula 1, Lula 2, Dilma 1 e já no Dilma 2, uma redução bastante grande disso, você teve 3 mandatos ali, 12 anos de muitos concursos. Se você pegar o intervalo desses concursos para técnicos, geralmente eram entre 12 e 10 meses. Então você tinha abertura de editais ali no final do ano, no começo do ano, no final do ano, no começo do ano. Então esse intervalo de 10 meses é um intervalo coerente com a realidade da empresa, que está em franca expansão e fazendo vários movimentos que indicam novos concursos. E vou mostrar todos eles hoje aqui, podem ficar tranquilos. Então, gente, a gente teve abertura de um edital em fevereiro, um novo edital em dezembro, né? Uma chamada muito acelerada, eu não estou criando isso, eu estou mostrando a vocês. O último edital teve o cadastro zerado num tempo recorde, isso nunca aconteceu, e em seguida o maior edital de todos os tempos. Eu acredito que esse próximo edital seja zerado e com uma chamada muito acelerada, porque a Petrobras, para abrir um novo edital, precisa estar encerrando a chamada do edital anterior. Então, assim que ela fizer a chamada final, ela abra um novo edital. Então, saindo do resultado agora próximo dia 19, eu, Lucas, acredito que no final do ano tenhamos um novo edital da Petrobras ou no máximo no comecinho do próximo ano, mantendo a sequência. Eu, Lucas, aposto em editais anuais ou em menor tempo do que 12 meses para a Petrobras nos próximos anos.
Vamos situar em quantitativo de funcionários. Tá? Em 2011, logo que eu entrei na empresa, a Petrobras tinha por volta de 90 mil funcionários. Depois de tudo que aconteceu, planos de incentivo à demissão voluntária, a Petrobras se aproximou de 30 mil funcionários. Agora, um pouco mais, depois dos últimos concursos, mas existe um gap gigantesco do que é o que se espera de volume de empregados para o que tem hoje. Sim, a Petrobras tem uma lacuna muito grande para ser preenchida e, gente, esse último concurso, com mais de 6 mil vagas, aumentou a força de trabalho da empresa em 20%. Você tem noção do que é uma empresa aumentar em 20% o número de funcionários? Para isso acontecer, galera, precisa adaptar Universidade Petrobras, que é o que eu vou falar aqui. Estão sendo construídas 2 novas unidades, inclusive uma foi inaugurada ontem pelo presidente. Então, quando você constrói esse tipo de estrutura, essa estrutura não é feita para a realização de um concurso. Eu não vou construir uma Universidade Petrobras, eu não vou adaptar, preparar, eu vou movimentar vários Senais pelo Brasil, gente. O curso de formação da Petrobras está envolvendo os Senais no Brasil todo. Eu não vou criar essa estrutura para fazer isso uma vez e encerrar. Eu estou criando uma cadeia de treinamentos que vai todos os anos gerar novos concursos, contratar novos funcionários e estruturar a empresa como aconteceu no passado. Então, isso que está acontecendo é um movimento contínuo que mostra a capacidade e a vontade da empresa em realizar editais anuais. Então, minha opinião é que todos os anos vamos ter editais para técnicos, talvez mais de um edital por ano nessa demanda inicial muito intensa, tanto para a Petrobras quanto para a Transpetro. Já para cargos de nível superior, eu acredito em intervalos relativamente maiores. Então, se você quer aproveitar essas oportunidades, talvez o meio desse próximo ano seja a maior oportunidade da história para cargos de nível superior no sistema Petrobras. Então, não perde tempo. Se você quer se preparar para cargos de nível superior, agora é a hora de jogar tudo para cima e focar, porque essa pode ser uma chance que leve um pouco mais de tempo para se repetir, porque a gente teve o edital em 2021, agora em 2023 não tivemos outro edital para técnicos e ainda tem um espacinho para acontecer de superiores. Então, você tem uma incidência maior de concursos para técnicos do que para nível superior, então você tem mais chances de errar e acertar, e para nível superior seria um volume de oportunidades um pouco menor que você que está me assistindo precisa levar em conta. Tá, e falando sobre as informações que validam isso que eu estou dizendo para você, a inauguração da Universidade Petrobras, a construção de novas sedes da Universidade Petrobras, a força com que o presidente da empresa tem divulgado tudo isso, a parte de incentivo à pesquisa, treinamento dos funcionários, treinamento de funcionários que estão entrando na empresa. Isso tudo são ótimos sinais que mostram a força dos novos concursos. E para finalizar, gente, eu vou falar de algo que talvez vocês que estão me assistindo não entendam como funciona e não saibam. Margem equatorial. Durante o governo Lula, a gente teve algumas revoluções, Uma delas foi a descoberta do pré-sal, que é aquela famosa foto que o Lula está com a mão suja de petróleo. O pré-sal revolucionou porque descobriu um grande volume de petróleo e quando se descobre esse volume de petróleo, se constrói uma cadeia produtiva relacionada àquilo. E agora a gente descobriu a margem equatorial. A Petrobras descobriu a margem equatorial, que é muito volumosa, é um novo pré-sal e agora eu preciso que você entenda o que isso desencadeia. Então a gente tem margem equatorial e ainda precisa falar um pouquinho sobre a questão da transição energética que gerou todo um movimento na região Nordeste, que também vai gerar novos postos de trabalho. Na margem equatorial, gente, quando a gente fala de produção de petróleo, existe uma cadeia. A primeira fase é a perfuração. Então você vai ter sondas de perfuração que já estão lá na margem equatorial, perfurando e descobrindo as características dos poços, os pontos, os locais, já estão perfurando e encontrando petróleo. Depois que esse petróleo é encontrado, falando isso a muito grosso modo, esses poços são testados e são fechados, perfeito? E aí você tem a segunda etapa, que é a chegada das plataformas de produção. Essas plataformas de produção vão acoplar esses poços, vão produzir e elas podem estocar e bombear para navios que vão transportar para refinarias, para outros países, qualquer que seja, ou essas plataformas bombeiam esse fluxo de petróleo muito grande para terminais em terra, que podem eventualmente mandar para refinarias para realizar todo esse manejo, para toda a produção de petróleos, óleos e todos os derivados do petróleo. E a gente tem a refinaria lá em cima de Abreu e Lima com várias etapas. Um desses claros motivos é Ipojuca ter se tornado um polo no edital do concurso Petrobras. Criou-se um polo Ipojuca direcionado à refinaria e o presidente da empresa também tem sido muito enfático em divulgar
né, as novas etapas da refinaria de Abreu e Lima. Então, gente, quando a gente começa a montar esse quebra-cabeça, você vai percebendo que muitos postos de trabalho estão acontecendo e que todo o movimento da Petrobras ele é estratégico. E todos esses sinais claramente ligam a novos concursos e novas oportunidades. Então, se você que está me assistindo quer um cenário mais claro e mais óbvio que esse, infelizmente eu não posso te dar. Esse é o mais claro que eu já vi e é sim a garantia de que você estudar vai fazer diferença, porque você vai conseguir ter várias oportunidades nos próximos anos e você pode garantir o quanto antes sua vaga na Petrobras. E aí, gente, só para situar a questão da margem equatorial, essas etapas elas levam algum tempo. Então, o processo de perfuração leva alguns meses, talvez anos, plataformas também precisam ser construídas. Então, isso é uma construção de médio prazo. Então, você sabe que essas plataformas vão levar 1, 2, 3 anos. E para que esses postos de trabalho sejam preenchidos, você precisa de pessoas que tenham experiência para realizar a atividade. Numa plataforma de petróleo, eu trabalhei 7 anos em uma da Petrobras, você só se considera um profissional, por exemplo, como eu era, operador, um técnico de manutenção, né, com experiência quando você tem uma bagagem. Não é você chegar lá e depois de 3 meses você sabe o que fazer. São muitas variáveis, muitas nuances, muitas coisas muito novas que você não sabe lidar. Então a Petrobras precisa treinar, gerar experiência, fazer essa transição de experiência da antiga galera para a nova, para que tudo seja operado com segurança, para que essa expansão aconteça de uma forma bacana e que funcione bem. Então, gente, esses são os indicativos que eu queria mostrar. São coisas que estão acontecendo e são sinais muito claros do que vem por aí. Então, se eu fosse você, eu não perderia essa oportunidade. Eu levaria esse vídeo como um grande motivador para continuar com a bundinha colada, se você ainda não está estudando, colar essa bunda na cadeira e aproveitar as chances que são muitas para o futuro. Fica de olho nos links aqui embaixo. Tamo junto. Até o próximo vídeo.